Bem-vindos ao Grande Entrevista aqui no Novo Canal. É com muito gosto que hoje discutimos mais um tema na nossa sociedade. Estamos a falar da degradação das freguesias. Penso que a palavra que eu disse está correta. Portanto, no fundo, é as freguesias que há uns anos foram unidas. Há uma oportunidade agora de todos os fregueses, né, que quiserem, ou que se entendam, ou que reflitam que é melhor para dois lugares que se juntam numa freguesia, penso que estou a explicar bem, que podem se degradar se tiverem as condições necessárias que a lei impõe. Apesar disso, há também ainda uma lei que está para sair que poderá alterar tudo isto. Mas para isso nós convidamos uma representante, uma deputada do Partido Socialista, que faz parte de uma união de freguesias, que é Guilhof e o Rô. Neste caso, esta deputada defende o seu lugar, que é o Rô, que, pelos vistos, há muitos fregueses que gostavam que o Rô se separasse de Guilhof. O que acontece é que o Executivo não diz que não, mas também não diz que sim. E por isso nós temos, para esclarecer tudo isto, convidamos a deputada Angélica para vir aqui ao Novo Canal. Como sempre, a nossa missão é esclarecer, neste caso, os urrenses e os guilhofenses, digo eu, que é assim. Penso que expliquei um bocadinho bem, ou não? Sim. É mais ou menos isto que se passa. Sim, Bem-vinda. Antes de mais, obrigada e obrigada pela oportunidade de prestar aqui alguns esclarecimentos que acho de todo que são importantes serem esclarecidos. Efetivamente, a população do Rô contactou-me na qualidade de deputada eleita pelo Partido Socialista na Assembleia de Freguesia, como também sendo eu natural de Rô, resido em Guilhof, mas natural de Rô. A população abordou-me e mostrou-me o descontentamento com a anexação das freguesias que está em vigor. Mas, Angélica, só para contextualizar. Portanto, houve vários fregueses, né, de Rô, que mostraram a vontade de se separar de Guilhof. Certo. Primeiro, quais são as razões que esses urrenses aplicam para que seja separado? Sim, os urrenses, uma das grandes queixas da população é a perda de proximidade da comunidade com os eleitos. Tendo em conta que a população do Rô é muito inferior à população de Guilhof, ou seja, os urrenses acham que nunca terão um eleito de Rô. Outro descontentamento... Mas neste momento há alguém do Rô no Executivo de Freguesia? Sim, há um elemento no Executivo que é do Rô, sim. As pessoas também me identificaram que há uma perda de identidade em ambas as freguesias. Com a anexação, perdeu-se a identidade e a parte cultural de cada uma das freguesias. E também me relataram maiores dificuldades na resolução dos problemas que vão surgindo no cotidiano e a distância, se falarmos de população mais envelhecida, a dificuldade que têm em chegar à junta de freguesia, que está sediada, neste caso, em Guilhof, sabendo também que há um dia em que a sede da Junta de Freguesia de Rô está aberta, mas quando se trata de tratar de documentos, de precisar de algum documento, é Guilhof que as pessoas têm que dirigir. Pronto, isto foram assim... Já, deixe-me só fazer aqui algumas perguntas que podem ser pertinentes. Nós hoje estamos num mundo global, num país global. Essas pessoas que fala que são de uma faixa etária mais idosa, é isso? Também, sim. Hoje em dia, não é? Há lojas cidadão, até online se pode fazer todo tipo de documentação, mas está-me a falar de uma faixa mais... Uma faixa etária mais idosa, sim. Importante. Sim, mais envelhecida, sim. E que não tem acesso, e também estamos a falar de uma freguesia que tem um autocarro de manhã, que tem um autocarro na hora do almoço e um ao fim da tarde. Portanto, a mobilidade não é tão acessível à população. Muito bem. Portanto, e vocês, perante essa proximidade que a população ou que os fregueses tiveram com o Partido Socialista, acharam que a melhor pessoa para, no fundo, os representar era a deputada Angélica, neste caso, na União de Freguesia. Sim, as pessoas chegaram a abordar, inclusive, como deputada, o que é que tu podes fazer para tentar que se levasse a efeito a desagregação da freguesia. E a deputada partiu com um grupo de trabalho e foram para a estrada ou para a rua? Sim, nós somos duas deputadas, temos também uma equipa que está afeta ao Partido Socialista, ao que se juntaram também alguns independentes, e no dia 14 de agosto saímos para a rua
tem aqui algum registro de algumas imagens, publicitamos também na nossa página Socialistas de Lufio Ró, saímos para a rua para efetivamente mensurar este descontentamento. Nós queríamos, no terreno, junto das pessoas, verificar. Portanto, não é só uma questão de assinaturas, é uma questão de, enquanto faziam, digamos assim, o porta a porta, ouviam também os urrenses sobre o descontentamento e também efetivar se era esta a vontade, sendo a vontade Quantas das assinaturas conseguiram recolher? Conseguimos recolher 520 assinaturas. 520. Portanto, estamos a falar de quantas pessoas moram em rua? Segundo os dados da Junta de Freguesia das últimas eleições, estamos a falar de 991 inscritos, portanto, a maioria, mais de 50% das assinaturas representativas da população recenseada. Pareceu-nos por bem fazermos um abaixo-assinado, porque já no passado tinham havido duas moções, uma em 2014 apresentada pela CDU e outra em 2020 pelo Partido Socialista, aprovadas em Assembleia e que... Portanto, o tema não é novo. O tema não é novo, já foi abordado, já houveram outras moções apresentadas, uma em 2014, outra em 2020, tendo o Executivo a possibilidade aqui de fazer um referendo nessa altura. Aliás, o Executivo teve a oportunidade de fazer já 3 referendos, eu passo a explicar, uma em 2014 com a moção da CDU, uma em 2020 com a moção do Partido Socialista e outra quando saiu a Lei 39 de 2021, que permitia também fazer essa auscultação. Pronto, como nada foi feito, pareceu-nos o mais correto sair para a rua. Mas vamos, para as pessoas ficarem bem esclarecidas. Sim, claro. Essa moção... A moção é apresentada no sítio certo, que é na Assembleia de Freguesia. Sim, não é? sim. E depois vocês fazem este baixo-assinado porque perceberam que desde essa moção até agora o povo moções, não foi escutado. Não foi escutado. É isso, sim, é isso. E agora foi, não é? Agora foi, fomos para o terreno ouvir as pessoas. E conseguiram essas assinaturas e depois levaram isso outra vez à Assembleia de Freguesia. Levamos à Assembleia de Freguesia no dia 29 de setembro. Foi esta última, não é? É recente, sim. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Quando nós saímos para a rua para fazer o abaixo-assinado, o Sr. Presidente fez um comunicado na página da Junta de Freguesia em que refere, posso mostrar... Mas isto antes de vocês apresentarem as assinaturas? Sim, antes de apresentarmos. Okay. Sabia que estávamos a fazer esse trabalho no terreno. E apresentou um comunicado. Mas, Angélica, eu faço uma questão. Porquê é que vocês não envolveram a Junta de Freguesia nisso? Porquê é que não, antes da Assembleia tiveram uma reunião, se for possível? Sim, nós não envolvemos as pessoas da Junta de Freguesia precisamente porque já tinha havido 2 moções em que o Executivo não deu ouvidos à vontade da população, porque as moções chegam às Assembleias com vontade do povo e pelos deputados que são eleitos em representatividade do povo. Ou seja, se não houve esta abordagem, não houve esta abertura da parte do Executivo, não nos pareceu que fosse haver agora. E partiram para a autonomia que tem. Para a autonomia, exatamente, a autonomia junto da população, em representatividade do Partido Socialista, eleita na Assembleia de Freguesia, para poder fazer esta recolha de assinaturas. Quando o Presidente da Junta viu... Sim, exatamente. Quando o Presidente da Junta viu na nossa página Socialistas de Lufio Ró que andávamos no terreno, nós começamos no dia 14, a nossa publicação foi 16 de agosto, passado 2 dias, e a 19 de agosto o Sr. Presidente faz um comunicado onde passo a ler: a Junta de Freguesia está, como sempre esteve e sempre estará, ao lado da sua população. E se a vontade da maioria de vós é a desagregação, a Junta de Freguesia também será a favor deste processo. Portanto, a favor em letras garrafais. Sim, são comunicados do oficial, Presidente do Presidente da Junta de Lufio Ró. Perante isto, qual o nosso espanto também quando apresentamos a moção nesta Assembleia de 29 de setembro, em que, tenho aqui também outro comunicado da Junta, o Sr. Presidente diz que decidiu não aceitar esta moção porque não concorda com o método que foi utilizado para a recolha das assinaturas, por não participar de forma ativa neste processo e por não ter tido qualquer tipo de conhecimento sobre este assunto. Voltamos a frisar que a Junta de Freguesia é a favor da desagregação, se for a vontade da população. E há aqui um ponto importante. O Sr. Presidente refere ainda que é da opinião, já fala pelo Executivo, somos da opinião que uma decisão desta importância não deve recair em apenas 9 elementos da Assembleia de Freguesia. Ora, vejamos, os 9 elementos da Assembleia de Freguesia são representativos do povo. E eleitos democraticamente. Ou seja, há aqui um contrassenso
diz que é a favor, não reconhece o poder de uma Assembleia e pronto, deixa-nos assim... Mas quando vocês apresentam isso, eles reconheceram as assinaturas ou não? É essa a resposta? Foi esta a resposta. E E há aqui um ponto muito importante que eu não posso deixar passar. Em plena Assembleia de Freguesia, o Sr. Presidente teve uma escolha de palavras infeliz, posso dizê-lo, em que acusou o Partido Socialista e os independentes que se juntaram a esta iniciativa de termos coagido as pessoas a assinar. Ora, isto é uma mentira e uma acusação muito grave. Achou coagido, como é que Obrigado as pessoas a assinar. 520? Coagido o significado é obrigar. Mas conseguiram coagir 520 pessoas? Pronto, foi o que o Sr. Presidente quis dizer, que nós coagimos 520 pessoas a assinar. E outro ponto muito importante. Uma deputada na Assembleia de Freguesia afeta ao Executivo, a Sra. Deputada Cláudia Pinto. Que o Executivo, é bom lembrar que é da coligação PSD-CDS. Exatamente, sim. A deputada afeta ao Executivo. Quando andamos nas ruas, no porta a porta, a Sra. Deputada assinou favoravelmente o abaixo-assinado. E em Assembleia, favoravelmente o abaixo-assinado. E foi questionada... Já agora qual é o nome dessa deputada? Cláudia Pinto. E foi questionada, perante a acusação de coação, se em momento algum se tinha sentido coagida a assinar e não informada. Ao que ela respondeu, de todo, que tinha sido bem informada e que assinou em consciência. Claro que depois em Assembleia absteve-se na votação, o que fez com que nós não tivéssemos 1/3 dos votos que eram necessários para passar a moção. E aí reprovaram a moção. Sim. Muito bem. E vocês têm noção que não é... que há várias questões aqui para que as freguesias sejam, no fundo, separadas, digamos assim, que a palavra segregação muitas vezes não é fácil para o cidadão comum dizer. Vocês sabem também que há uns mínimos requisitos que têm que ter. Certo. O ROD tem essas condições? Tem funcionários para trabalhar? Como é que vocês planeavam isso? Ou como é que apresentavam, no fundo, uma proposta? Aliás, nós fizemos o trabalho de casa. Ok. Antes da Assembleia, nós elaboramos um dossiê. Muito bem. Efetivamente, a Junta de Freguesia não tem mapa pessoal. Contudo, a Lei 39 de 2021 menciona que, quando não há mapa pessoal, a Câmara Municipal tem que alocar um funcionário nas juntas que vão ser desagregadas. Portanto, e temos aqui também um ponto muito, muito importante, que relativamente à Lei 39 de 2021, que é o artigo 25, que é um procedimento especial, simplificado e transitório. Ou seja, este artigo isenta o RO de um critério que é a área. Ou seja, para tentar aqui explicar às pessoas... Mas esse artigo ainda está em vigor? Este artigo está em vigor até ao final deste ano. Este artigo isenta do critério de área. Ora, se o RO tem 2,19 km², ou seja, onde a área não pode corresponder a 2% da área total do concelho. 2% da área total do concelho, o concelho tem 219,24 km². 2% de 209,24 são 4,24 km². Ou seja, aqui não cumpre, porque o RO só tem 2,19. Mas este artigo isenta as freguesias mais pequenas deste critério, ou seja, facilita aqui uma abertura na lei que facilita este processo de desagregação para estas freguesias mais pequenas. Pronto, este artigo é muito importante, vai terminar no final do ano, não sei muito bem que legislação é que vai sair entretanto, mas a verdade é um referendo como se propõe agora o Presidente junta a fazer, um referendo nesta altura não me parece de todo... Há uma proposta, então, ou melhor, uma proposta que a Junta faz, que é fazer o referendo. Mas a questão aqui é o tempo, não é? É o tempo, não há tempo útil. O referendo tem que ir ao Tribunal Constitucional. O referendo é o próprio... Necessita 6 meses quase de Sim, 6 meses à vontade. Portanto, no fim do ano estamos a 3 meses. Estamos aqui. Pronto, Mas porquê é que... Angélica, e vai-me desculpar, vou-lhe fazer esta pergunta. Porquê é que não começaram então mais cedo, vocês, Partido Socialista, sabendo que poderia haver esta questão aqui? Com esta questão do artigo 25, muitas pessoas mais informadas começaram a pressionar mais
do género de temos prazo, temos que fazer mais uma vez, temos que fazer mais alguma coisa. Mais uma vez tem que ser apresentada uma moção para a desagregação. Pronto, isto tudo explotou este processo, estivemos a ver o que é que poderíamos fazer, pronto, até que decidimos efetivamente sair para a rua. Sim. E, aí que... e tendo em conta também o passado, as 2 moções que foram apresentadas. Repara, vocês têm a consciência que vai ser difícil porque... Plena consciência. Ao não passar na Assembleia, ou seja, a Sra. Deputada Cláudia Pinto, ao não votar favoravelmente, quando assinou o abaixo-assinado, impediu a desagregação da freguesia de Urro, sem dúvida alguma. Mas querem fazer, que é o caso daqui, e quando aceitaram o meu convite, vocês querem que isto fique bem registado, a vossa posição sobre o... Sim, claro que sim. No fundo é isso. E termina por aqui a luta, ou se tiverem mais ferramentas... Se tivermos mais ferramentas e se, entretanto, a legislação for favorável, claro que sim, a nossa luta é essa. A nossa luta é dar ouvidos à vontade da população. Outra questão é, o Rô, como disse, tem 1000 pessoas. Sim. É uma freguesia, é um lugar, neste É um momento. lugar, sim. Eu sei que custa ouvir isso quem é, mas é verdade. É um lugar que pertence à União de Freguesias de Ilhofio Rô. Vocês, quando pensaram num funcionário, pensavam num funcionário mais administrativo ou num funcionário mais operacional para cuidar dos jardins? Pois, temos que ver, e como é que faziam a contratação? É para as pessoas perceberem que se é possível ou não fazer essa contratação. No relatório que nós fizemos, nós incluímos nas nossas contas a despesa com esse funcionário alocado pela Câmara. Dependendo da necessidade de cada freguesia, teria que ser avaliado se era um assistente operacional, se poderia ser um assistente técnico, um assistente administrativo. Fizemos uma base de um salário médio e as contas, e é permitido, o relatório financeiro permite isso e permitiu-nos fazer aqui essa gestão e usarmos aqui alguns critérios. Pronto, na altura em Assembleia foi... Mas como é que contratava? Porque as freguesias têm pouco dinheiro, como sabe. Sim. Iam buscar o orçamento... Íamos buscar o orçamento, sim. Ou seja, onde poderíamos retirar alguma margem para pagar ao funcionário, sim. Mas a Câmara Municipal de Penafiel tinha uma palavra a dizer sobre isso ou não? A Câmara está na lei, portanto, que a Câmara Municipal, quando não há mapa pessoal, tem que ceder portanto, funcionário. Seria algum funcionário, também poderia haver essa hipótese. Sim. Teria que ser algum funcionário da Câmara a transitar para as juntas de freguesia, se fosse o caso da desagregação, sim. Muito bem. A outra questão, e estamos quase a terminar, porque isto está tudo explicado, pelo menos a vossa posição. Sim. Lembrando sempre que nós, no Novo Canal, damos sempre oportunidade também à outra posição para falar, porque nós não estamos aqui para dar opinião, estamos aqui para esclarecer a população e ouvir as pessoas. Imagino que poderá haver algum entendimento entre vocês e o Presidente de Junta de uma organização diferente, onde vocês visto que estamos em cima, mesmo que haja um referendo, e é essa a posição do Presidente de Junta, apesar também de relembrar que isto já é um tema que vem falado desde 2014. Que isto é muito importante falar disso. Permita-me só, os referendos locais foram aprovados na Lei de 2013, ou seja, logo na primeira moção, o Executivo teve a oportunidade de fazer um referendo. Por isso é que eu estou a relembrar que desde 2020 que este é um tema que vem até agora. E é público que nós ouvimos sempre, pelo menos nas redes sociais, que o às vezes também não por melhores motivos, porque as lutas devem ser feitas assim. Sim. Porque a política não é uma guerra. Não é uma guerra de todo. São diferentes opiniões e no qual depois se debate nos sítios certos e não em grupos, muitas vezes, que até podem desvantajar a pessoa que está a lutar. Exatamente. Estamos de acordo. Sim, estamos de acordo. Por isso é que existe a comunicação social também. Exato. É verdade ou não é? Exato, é verdade. Mas com tudo isto, que poderá haver essa situação, que o Presidente de Junta, visto que poderá ser difícil, apesar de vocês continuarem a lutar, é um grupo que realmente trabalha, a Angélica é cara, eu conheço também outras pessoas que estão envolvidas nisso, e de uma forma tranquila. Não percebi neste grupo que haja aqui uma guerrilha. Não, de todo. Tanto é que é a vossa humilde já dizer que possivelmente será difícil e ficar registado aqui, no qual a política deve ser feita assim, por isso é que existem atas nas câmaras municipais e por aí fora, e vocês recorreram-se de um órgão de comunicação social para
Esclarecer. a população, só isso e não nenhuma guerra. Sim, tem Mas aqui um imaginem ponto. que vocês estão disponíveis para ouvir Claro que o sim, Executivo claro e que sentarem-se sim. numa mesa Claro que sim. e tentar... Aliás, nós não somos contra o referendo. Nós só achamos é que um referendo agora não é em tempo útil. Já devia ter sido. Já devia ter sido. Mas aí também, Angélica, vocês também podiam ter proposto há mais tempo. Foi proposto nas duas moções. Mas esta luta de ir para a rua podia ir mais tempo. Também podia ter sido, é verdade, Não é? sim, sim. Pronto. Muito bem. Angélica, isso é possível então. Bem, neste caso aqui, acho que... Acho que poderá ser uma mesa como esta, onde vocês se sentem todos e conversem de uma forma que, Sim. sobretudo, não a Alexandra, desculpa, a Angélica, nem o Presidente da Junta sejam os protagonistas, mas sim o povo e eles que decidem. Exatamente. Eu estou aqui em representação também das 520 assinaturas. Pronto, e gostava que isso também ficasse claro, porque as pessoas vieram ter comigo, vieram ter connosco, com a equipa, inclusive também pessoas de Guilhofe, só que nós só estávamos a fazer o abaixo-assinado em Mas era Morro. isso que eu ia dizer, a população do lugar de Guilhofe está de acordo Não está, connosco? não consta neste abaixo-assinado. Sim, claro que sim. Mas nem, também nem fazia sentido. não fazia sentido, para nós não fazia sentido neste momento. Mas qual é a sensibilidade que vocês têm dessa população? Muitas pessoas de Guilhofe também querem a separação. Aliás, havia uma rivalidade sempre muito interessante, muito salutar entre as duas freguesias, ali vizinhas, até questões de matrimónios. Pronto, havia sempre, é uma história, é bairrismo, um bairrismo, a parte cultural que acabou por se perder um bocadinho no tempo. E as pessoas sentem essa falta. As pessoas sentem também a falta as pessoas do Rô sentem que não há tanto desenvolvimento em Rô. Isto até é um dos factos que as levam mais a querer esta desagregação. E qual é a justificação do Presidente da Junta de esse não desenvolvimento em Ouro? Isso acho que teríamos que lhe perguntar, não é? Sim. Com certeza, sim. Mas estamos a falar de uma freguesia, como eu volto a dizer, porque há aqui uma questão que, mais que vocês políticos, deve ser o povo consultado. Exatamente. Mais que essas leis, mais que essas coisas, deve ser a tradição das pessoas, a história das pessoas, das famílias, muitas. Porque nós podemos pensar que quem vive na cidade não leva isto a sério, mas há pessoas que gostam da sua terra porque têm entes queridos que nasceram lá, porque andaram lá a estudar, porque alguma coisa marcou na vida deles. Claro, e as terras são para isso mesmo. Ainda bem que há este bairrismo em Portugal e que as pessoas defendem, senão não está isto é só para Lisboa, não é? Que é mesmo assim. Exatamente. Bem, aqui fica aberta estão abertos a uma solução conjunta, não é? Com o Sr. Presidente de Junta de Guilhofe e Ouro. Pelos vistos, também há uma vontade que ele diz que se for a maioria da população que não se põe a isso. Porque há uma coisa que eu questiono como jornalista, mas também questiono a pensar nas pessoas que estão a ver o programa. Se toda a gente está de acordo, o porquê desta indecisão? Sim, e o porquê de uma pessoa também afeta... O que eu quero perguntar é quais são, na sua opinião, os interesses para que isso se mantenha? Olha, Paulo, um dos factos que me mostrou muita admiração foi precisamente o facto de uma deputada afeta ao Executivo ter assinado que a vontade dela era a separação da freguesia e depois, em plena Assembleia, absteve-se de votar. Mas vocês têm essa assinatura no... Temos, sim, Mas temos. isso aí cabe a ela, a consciência dela daquilo que fez, não é? Exatamente, sim. Fiquei muito surpreendida, não contava, porque assim, uma pessoa a partir do momento que assina... Vocês conhecem-se, não é? No fundo, são partidos claro que sim. PSD, mas são pessoas que cresceram juntas, Crescemos não é? juntos, sim. Ali praticamente as pessoas todas se conhecem. Numa freguesia há essa intimidade. Mas acha que ela foi algum... Porque também a Angélica também não se pode ver de maus olhos, muitas vezes, a andar atrás do prejuízo, não é? Sim, E se calhar mas eu senti senti que foi a não aceitação da nossa moção, acho que foi uma posição política do Executivo. Pronto, acho que foi. Na minha opinião. Então agora percebe como é que também funciona a nível nacional, não é? Exatamente, vamos ver. Os deputados, muitas vezes,
fazem queixa da população, dos deputados, que muitas vezes não vão para a Assembleia defender as terras deles e depois se juntam à tal máquina, não é? Que é mesmo assim. É um bocadinho aí o que aconteceu. Angélica, está esclarecido. Acho que fica bem aqui ciente de uma forma muito tranquila, e é importante ver isso, porque estas pessoas não estão aqui em guerra com ninguém. São pessoas apenas que fazem o trabalho deles, porque os políticos têm que fazer o trabalho deles, e você está a fazer o seu trabalho como deputada de freguesia, e no qual o Novo Canal está cá também para isso, para esclarecer. Obrigado por ter vindo. Obrigada eu pela oportunidade. E boa sorte Muito para obrigada. a sua carreira política, porque nós precisamos de políticos assim jovens. Muito obrigada. Obrigada. Bem, aqui fica um esclarecimento da parte do Partido Socialista do Rua, onde a sua deputada Angélica veio aqui esclarecer a posição, e com factos, do que se está a passar neste tema. Nós ficamos a aguardar também o convite ao Sr. Presidente de Junta para que possa vir aqui aos estúdios do Novo Canal e converse também e veja a sua posição e se defenda das acusações que estão a ser feitas. Mas também podemos criar aqui um debate entre os dois e, como quiserem, portanto já sabem, no Novo Canal é a sua medida. O que interessa aqui, a missão é esclarecer as pessoas da região. Uma boa tarde. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.